Quero te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Atos, o capítulo de número 16. Nós vamos ler dos versículos 1 a 12. Atos 16, de 1 a 12. Eu dou o seguinte título à minha fala dessa manhã: quando Deus muda os nossos planos. Quando Deus muda os nossos planos. Atos 16, de 1 a 12. O texto diz o seguinte: E chegou também a Derbe e Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. E os irmãos em Listra e Icônio davam um bom testemunho dele. Paulo queria que ele o acompanhasse. Tomou-o então e o circuncidou por causa dos judeus que viviam na região, porque todos sabiam que o seu pai era grego. À medida que passavam pelas cidades, entregavam aos irmãos as decisões que haviam sido tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém para serem obedecidas. Dessa forma, as igrejas eram firmadas na fé e a cada dia cresciam em número. Atravessaram a região frígio-gálata, mas foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Quando chegaram perto da Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Então, passando pela Mísia, desceram para Troade. De noite, Paulo teve uma visão. Nela, em pé, um homem da Macedônia suplicava-lhe: vem para a Macedônia e ajuda-nos. E quando ele teve essa visão, logo procuramos partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Navegando de Troade, fomos em linha reta para a Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. De lá, fomos para Filipos, colônia romana e a cidade mais importante desse distrito da Macedônia. E ali ficamos alguns dias. Vamos orar mais uma vez nesse momento. Deus amado, nós te louvamos, Pai, porque a Tua palavra foi lida nesse momento e ela é poderosa para penetrar fundo do nosso coração, fazendo divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, sondando e discernindo as intenções do coração, Pai. Nossa grande expectativa nesse momento é ouvir a Tua voz, é sermos ministrados pelo Senhor por meio do Teu Espírito Santo, Pai. E por isso nós te pedimos que o Senhor abra os nossos ouvidos, que o Senhor abra o nosso entendimento, para que nós possamos receber e compreender as insondáveis maravilhas da Tua lei, Pai. Que saiamos daqui encorajados pelo Senhor, edificados e alimentados pelo Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quando Deus muda os nossos planos. Você já passou pela experiência de ter um objetivo, se planejar, se preparar, orar, organizar tudo, ter tudo esquematizado e de repente, de uma hora para outra, tudo muda? Eu e a minha família estamos passando por isso. Na verdade, essa semana foi uma completa mudança de planos para nós. Desde o momento em que a minha irmã e o meu cunhado anunciaram que viriam para a Barra, nós começamos a fazer planos de aproveitar o tempo juntos, pensamos em alguns lugares para visitar, pensamos em algumas coisas para eles poderem fazer com as crianças. Organizamos e consideramos uma série de atividades. Meu pai estava se recuperando muito bem da sua cirurgia, para a glória do Senhor, e então nós consideramos e começamos a fazer uma série de planejamentos. Mas de uma hora para outra, aquilo que começou como uma virose no meu pai,
se desenvolveu até se tornar uma severa infecção intestinal. Uma infecção muito grave que o levou ao hospital, e lá ele tem estado desde a última sexta-feira. De uma hora para outra, os nossos planos foram absolutamente mudados. Já faz mais de uma semana que o meu pai não se alimenta, dieta zero, sem comer nada, sem beber nada. E nós não imaginávamos de forma alguma que seria assim. Nós não tínhamos nos planejado para passar essa semana, esses 10 dias, em que a minha irmã e o meu cunhado estão aqui, dessa maneira, divididos entre aproveitar de alguma forma o tempo com eles, e visitas constantes ao hospital. Minha mãe não tinha se planejado para isso, ela tinha pensado em recebê-los na sua casa, em ter bons momentos de conversa, matando a saudade da filha, aproveitando o tempo com o genro, e não estar dormindo todas as noites no hospital. Meu pai tinha se planejado para aproveitar, para conversar com eles, para matar a saudade, é claro, e não para estar acamado naquele hospital já por tantos dias. Por mais que tenhamos planejado, tenhamos nos preparado, tenhamos desejado um caminho, de uma hora para outra, tudo foi mudado. E quando esse tipo de situação acontece, certamente não acontece só na minha família, não acontece só comigo. Quando esse tipo de situação de mudança inesperada de todos os planejamentos acontece, uma série de transtornos começa a ser desencadeada. Principalmente porque o ser humano, eu e você, naturalmente somos resistentes a mudanças inesperadas. Naturalmente o ser humano resiste a mudanças inesperadas. Se eu planejei o meu caminho, se eu me organizei de uma forma, se eu considerei e me preparei para que tudo saísse dessa maneira, quando as coisas mudam, a sensação que vem sobre nós é a de perda de controle. É a de perda de controle. E agora, como é que vai ser? Eu não tinha me planejado para isso. Eu não tinha me preparado para esse rumo, para essa guinada que a minha vida deu. Eu não considerei essa possibilidade. Até sabia que poderia acontecer, mas era algo tão remoto que eu não esperava estar de fato vivendo isso agora. Talvez esse seja o seu caso nesse momento. Alguém que esperava seguir um caminho, mas de repente viu a porta sendo fechada para você. Viu aquele caminho sendo desfeito diante dos seus olhos. Viu aquela ponte que você esperava cruzar sendo destruída. E agora tudo o que resta para você é procurar uma alternativa, é procurar outro caminho, é procurar uma outra solução. Porque na verdade, os seus planos foram alterados pelo Senhor. É exatamente sobre isso que esse texto que nós lemos, Atos, o capítulo 16, fala. Na verdade, ele nos fala e nos mostra que às vezes Deus muda os nossos planos, às vezes Deus muda os seus planos e os seus caminhos de uma maneira brusca, de uma maneira inesperada, de uma maneira com a qual você não contava, para trabalhar na sua vida. Deus muda os nossos caminhos para trabalhar na nossa vida. E diante disso que esse texto expõe, eu gostaria de compartilhar com você 3 verdades a respeito de como Deus age quando Ele decide mudar os nossos planos. E todos nós estamos sujeitos a isso. 3 verdades a respeito de como Deus age quando Ele decide mudar os seus planos. Você está comigo até aqui? Primeira verdade: quando Deus muda os nossos planos, Ele está nos libertando da ilusão do controle.
Quando Deus muda os nossos planos, Ele está nos libertando da ilusão de que nós estamos no controle. É exatamente isso que dizem os versículos 6 e 7. O texto diz: atravessaram a região frígio-gálata, mas foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Quando chegaram perto da Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Nesse momento, Paulo estava a pleno vapor na sua segunda viagem missionária. Ele tinha saído de Jerusalém, e você lê a respeito disso no capítulo anterior, o capítulo 15, tinha saído de Jerusalém, do concílio de Jerusalém, e tinha começado a sua viagem, passando pelas diversas cidades, diversas igrejas, pregando o Evangelho e anunciando as resoluções dos presbíteros e dos apóstolos. Na cidade de Listra, ele conheceu Timóteo, ouviu falar muito bem dele e convidou-o a que estivesse junto consigo na sua viagem. Estava a todo vapor, tinha uma rota planejada. Ele tinha a intenção de virar para o ocidente, virar para o oeste e visitar toda a região da Ásia Menor, a respeito da qual falamos por algumas semanas na quarta-feira. Ele tinha esse objetivo, ele tinha planejado isso, percorrer as cidades importantes da Ásia Menor, pregando o Evangelho e falando das resoluções do Concílio de Jerusalém. Mas os seus planos foram bruscamente mudados. Do ponto de vista humano, do ponto de vista ministerial, fazia todo sentido para Paulo querer e desejar sair de Jerusalém e visitar a Ásia Menor, um importantíssimo centro e província do antigo Império Romano. Ele tinha um alvo nobre, um objetivo louvável, planos que faziam todo sentido. Ora, depois de participar do Concílio de Jerusalém, onde mais anunciar as suas resoluções, onde mais pregar o Evangelho, se não na Ásia Menor, na enorme cidade de Éfeso, na cidade de Esmirna, Tiatira e tantas outras cidades. Ele tinha tudo planejado, mas ainda assim, quando estava já na sua viagem, quando estava a caminho, quando estava colocando seu plano em ação, o Espírito Santo intervém. Versículo 6 diz: foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Foram impedidos pelo Espírito Santo de seguir adiante com seus planos. Paulo, sendo precavido como era, tentou recalcular a sua rota. Bom, já que o Espírito Santo está me impedindo de ir para a Ásia, eu vou para Bitínia. É importante também. Eu vou para Bitínia. Mas mais uma vez, quando ele tentou ir para Bitínia, o versículo 7 diz: quando chegaram perto da Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Os planos de Paulo foram absolutamente mudados, de uma forma muito clara. O verbo utilizado para mostrar que o Espírito Santo de Jesus estava impedindo, deixa claro que não foi apenas uma sugestão, não foi apenas um direcionamento suave, foi um alto e claro: não, Paulo, você não vai seguir por esse caminho. Por mais que você tenha planejado, por mais que você tenha se preparado, por mais que você tenha se organizado os seus recursos e a sua vida, você não vai seguir por esse caminho. Você está sendo impedido. E isso deixa muito claro para nós essa verdade. A decisão não foi tomada por Paulo, foi imposta por Deus. É isso que Deus faz quando muda os nossos planos.
Antes de tudo, Ele nos liberta da ilusão de que eu e você estamos no controle das nossas vidas. Porque quem é soberano, o único que é soberano e que tem todo o poder de traçar rotas e fazer com que elas sejam seguidas à risca, não somos eu e você, mas é o Senhor. Até mesmo as pessoas mais experientes, as pessoas mais maduras na fé, correm o risco de serem iludidas pela sensação de controle, de achar que calcularam tudo bem, que se planejaram, que se organizaram, que vai sair tudo de acordo com os seus planos, até que de repente, tudo muda. E quando isso acontece, queridos irmãos, é o Senhor trabalhando nas nossas vidas, nos mostrando: você não está no controle da sua vida. Você não decide o seu destino. Eu estou no controle. E nós precisamos ser libertados dessa ilusão, para evitar a nossa própria frustração. Nós precisamos ser libertados dessa ilusão, porque no mundo em que vivemos, na época em que estamos, tudo precisa ser planejado, tudo precisa ser calculado, nada pode fugir ao nosso controle. Na verdade, desde a infância nós somos ensinados a querer e a buscar o controle das coisas, controlar o nosso tempo, controlar nossa carreira, controlar as nossas emoções, controlar as nossas famílias, às vezes até controlar Deus. Quantas vezes nós não fazemos planos contando que Deus vai agir na hora certa, naquilo que a gente quer, do jeito que a gente quer, para seguir o nosso caminho. Desde que crianças nós somos ensinados a buscar o controle absoluto das nossas vidas. E isso é um enorme problema. Não o buscar o controle, não o buscar a organização e o planejamento, mas o pensar que nós de fato estamos no controle das nossas vidas. É um enorme problema, porque quando alguma coisinha muda de repente, sai da maneira que nós não esperávamos, sai de um jeito diferente daquilo que a gente gostaria, a sensação que vem é de frustração, dependendo do caso, de desespero, de que o chão foi roubado debaixo dos nossos pés. Nós nos sentimos como se tudo estivesse errado. Mas na verdade é o Senhor nos lembrando: você não está no controle da sua vida. Eu estou. Na verdade você nunca esteve no controle. Isso sempre foi uma ilusão para você. E essa é a base, queridos irmãos e irmãs, da fé cristã. É a certeza, é a convicção de que há um Deus soberano que governa toda a história, e esse Deus soberano não sou eu e não é você. Na verdade, nós não somos os roteiristas do nosso destino, nós somos apenas peregrinos conduzidos por um Senhor soberano que sabe o que faz. E é por isso que alguém disse que a verdadeira fé começa quando o controle termina. A verdadeira fé começa quando o controle termina. Foi isso para quem esteve sensível, foi isso que o Senhor tentou nos ensinar desde o ano de 2020, quando a pandemia tomou conta do mundo. Quantos pastores, quantos missionários, quantas igrejas tinham seus planejamentos, tinham o ano inteiro calculado, planejado, pensando: nós vamos construir aqui, nós vamos fazer esse projeto, nós vamos desenvolver tal ação. Tinha tudo planejado. E de repente, de uma hora para outra, tudo mudou. As igrejas foram impedidas em alguns lugares de se reunir. As programações precisaram ser suspensas. Os planos precisaram ser alterados. Mas em tudo isso, Deus não perdeu o controle.
Deus não perdeu o controle. Ele apenas nos libertava da ilusão de que nós é que fazemos a nossa agenda, de que nós é que estamos no controle das nossas vidas. Deus muda os seus planos para te libertar, querido irmão, querida irmã, da ilusão de que você está no controle, de que você é dono do seu caminho. Em qualquer aspecto da sua vida em que você ache que está no controle, nos seus relacionamentos, na sua carreira, no seu ministério, no seu futuro, onde quer que seja, é o Senhor que é soberano, é Ele que detém todo o poder, é Ele que dá a palavra final, é Ele que diz sim, é Ele que diz não. E quando os seus planos são mudados, Ele não está tentando te frustrar, Ele está te alertando, te despertando para essa realidade. Ele é soberano, você não. Ele é soberano, eu não. Ele e somente Ele está no controle. E glória ao Senhor por isso. Mas o texto vai além e nos ensina ainda uma segunda verdade a respeito de como Deus age quando os nossos planos são mudados. Deus apenas não nos liberta da ilusão de que nós estamos no controle, mas também quando Ele muda os nossos planos, Ele está nos preparando para algo maior. Quando Deus muda os seus planos, de uma hora para outra, de um jeito que você não contava, talvez nem tivesse previsto, Ele está te preparando para algo maior. E é o que diz o versículo 8. O texto prossegue dizendo: então, passando pela Mísia, desceram para Troade. Passando pela Mísia, desceram para Troade. Veja, Paulo saiu de Jerusalém, tinha os seus planos e no seu planejamento visitar a Ásia Menor. Foi impedido pelo Espírito Santo. Já que não deu certo, já que o Espírito Santo proibiu aquele caminho, bom, eu vou me dirigir para o norte, para Bitínia. E mais uma vez o Espírito de Cristo o impediu e disse: não, Paulo, você não vai. A essa altura já estava claro para Paulo que o Senhor havia mudado os seus planos. Fica muito claro a partir desse texto que foi o próprio Senhor que o impediu. Paulo não teve dúvidas de que era o Senhor mudando os seus planos e o impedindo de pregar tanto na Ásia quanto na Bitínia. Mas essa não era a única coisa que tinha ficado claro para Paulo. Para quem estava saindo de Jerusalém e tinha tentado ir para o ocidente, e não tinha conseguido, tinha sido impedido, e depois tinha tentado ir para o norte, e tinha sido impedido também, uma coisa tinha ficado claro: o caminho a seguir. Era como se Cristo estivesse dizendo para ele: Paulo, você está vindo do Oriente, você não vai nem para baixo e nem para cima. Só restava o caminho adiante a ser seguido. E foi exatamente isso que Paulo fez. Já que ele não conseguiu entrar na Ásia, já que ele não conseguiu subir para Bitínia, ele seguiu em frente e foi parar na cidade que estava naquele caminho. Ele foi parar na cidade da Mísia. Ele foi parar na cidade da Mísia, passando pela região da Mísia, ele desceu para a cidade de Troade. Era a cidade que estava naquele caminho. A cidade mais na extremidade noroeste da Ásia Menor. Era uma cidade portuária, a cidade de Troade, próxima às ruínas da cidade de Troia, narrada, cenário da épica narrada por Homero, Ilíada e depois a Odisseia. A cidade de Troade era uma cidade portuária, que ficava muito perto da Europa.
da cidade de Troade para a Europa, era muito fácil de chegar. E foi exatamente para lá que o Senhor tinha conduzido Paulo, Timóteo, Lucas, Silas e os demais irmãos. Não, Paulo, você não vai para a Ásia. Não, Paulo, você não vai para a Bitínia. Você precisa seguir em frente, passando pela Mísia até chegar na cidade de Troade. E isso foi ficando claro para Paulo, porque o objetivo do Senhor para Paulo não era que ele se limitasse à região da Ásia, por mais importante que fosse. O objetivo do Senhor para Paulo não é que ele ficasse apenas no Oriente Médio, mas quando ele o impediu de ir para a Ásia, o impediu de ir para a Bitínia e o levou até a cidade de Troade, uma coisa começou a ficar claro para Paulo: o Senhor está me chamando para algo maior. O Senhor mudou os meus planos, porque Ele espera algo mais de mim, porque Ele tem algo maior para mim. E foi exatamente isso que aconteceu com Paulo. Ele entendeu que o seu objetivo não era parar na cidade de Troade e ficar ali. A cidade de Troade, na Ásia Menor, não é uma cidade muito importante. A cidade de Troade, comparada a outras cidades pelas quais Paulo poderia ter passado, era irrelevante. Mas Paulo entendeu: o Senhor está mudando os meus planos e me levando até Troade, porque Ele tem algo maior para mim. Ele espera algo mais de mim. No caso de Paulo, Troade não foi o seu destino. Troade foi apenas um local de transição. Troade foi apenas um ponto de parada, de reorganização, de preparo para experimentar, para viver algo maior da parte de Deus. E assim que Paulo chegou em Troade, ficou claro para ele: não é aqui o lugar. Não é só isso que Deus espera de mim, que Deus tem para mim. Ele tem e muito mais para eu viver. Ele espera que eu entre na Europa, que eu comece a pregar o Evangelho por toda a Europa. E foi exatamente isso que ele fez. Chegando em Troade, ele reorganizou a sua vida, ou melhor, o Senhor reorganizou a sua vida, para ele viver algo muito maior, para que ele pudesse alcançar uma região muito maior, para que ele pudesse ser muito mais relevante do que ele teria sido se tivesse ficado apenas na Ásia Menor e na Bitínia, como era o seu plano original. O Senhor mudou os planos de Paulo, para que Paulo pudesse experimentar e viver muito mais da parte do Senhor. E é exatamente isso, queridos irmãos, que o Senhor faz nas nossas vidas. Quando Deus muda os nossos planos, quando Ele muda os seus planos, os seus caminhos, os seus planejamentos, não é por capricho, não é para brincar com você. Ele não muda os seus planos para te frustrar. Ele não muda os seus planos simplesmente para ver como é que você vai se adaptar, para ver você fazer e agir de uma maneira diferente. Quando você se prepara, se organiza, traça a sua rota, se planeja, e de repente o Senhor vem e muda os seus planos, você não está vivendo uma maré de azar. Na verdade, não existe o azar para quem vive e serve ao Deus que é todo-poderoso. Não existe azar para um cristão que serve e depende de um Deus que faz a história, que cria os caminhos. Quando os seus planos são mudados, não é Deus tentando te frustrar, não é uma pegadinha de Deus. Quando o Senhor muda os seus planos, é com o objetivo de te levar além, é com o objetivo de te fazer alcançar lugares que você não alcançaria,
É com o objetivo de te fazer viver aquilo que, de acordo com os seus planos, você não viveria. É com o objetivo de te fazer experimentar aquilo que você nunca experimentaria se você fosse viver de acordo com os seus próprios planos. Quando Ele muda o nosso caminho, é sempre com o objetivo de maximizar a glória dEle nas nossas vidas, através das nossas vidas. Foi exatamente isso que o pastor Martin Luther King Jr., um dos nomes mais relevantes do cristianismo do século passado, entendeu num momento muito marcante da sua vida. No auge das suas atividades, no ano de 1958, ele estava num evento que atraiu multidões lá na cidade de Nova York. E naquele evento, ele foi esfaqueado por uma mulher. Um ferimento profundo quase atingiu a sua aorta. Por poucos milímetros, não foi fatal. Naquela altura da sua vida e do seu ministério, ele tinha uma série de planos já feitos. Tinha uma série de compromissos assumidos, tinha toda uma agenda para cumprir, locais nos quais pregaria, igrejas em que visitaria, eventos sociais dos quais participaria, mas de repente, de uma hora para outra, ele precisou ser levado para o hospital. Ele precisou ser internado. E naquele momento, todo o seu planejamento foi desfeito. Mas quando Deus muda os nossos planos, é sempre para nos levar a alcançar lugares que não alcançaríamos se vivêssemos segundo os nossos planos apenas. Foi justamente enquanto ele se recuperava daquele golpe, foi justamente enquanto a sua saúde era recobrada, que ele pôde ouvir Deus de uma maneira mais clara. Foi justamente naquele momento em que ele se recuperava da sua cirurgia, que ele escreveu e preparou alguns dos seus mais importantes e impactantes sermões. Foi justamente naquele momento em que os seus planos foram completamente alterados, que ele repensou nas suas estratégias, nos seus movimentos, nos seus passos. Foi justamente naquele momento em que se recuperava da facada, que a sua relevância começou a se tornar cada vez mais clara, mais evidente e mais nítida. Martin Luther King entendeu que quando o Senhor mudou os seus planos, foi com o objetivo de levá-lo a alcançar um lugar que ele não alcançaria se estivesse vivendo segundo os seus próprios planos apenas. E por conta disso, ele chegou a dizer: a lâmina que quase me matou, também me forçou a ouvir Deus em silêncio. Quando ele saiu daquele hospital, após a sua rota ter sido completamente alterada pelo Senhor, ele estava mais pronto, mais capacitado, mais sábio, mais sensível à voz de Deus. Consequentemente, o seu ministério foi muito mais impactante. Quando Deus muda os seus planos, querido irmão, querida irmã, Ele está te preparando para algo maior. Não importa em que área da sua vida, em que aspecto da sua vida, quando o Senhor muda os seus planos, Ele está te preparando para viver na presença dEle algo maior, algo profundo. Ele está maximizando na sua vida a sua própria glória. E Ele muda sim os nossos planos para isso. Mas o texto vai além e não para aí, nos apresenta uma terceira e última verdade. Mas eu te pergunto, você está comigo até aqui? Em terceiro e último lugar, quando Deus muda os nossos planos,
Ele está nos alinhando com a sua vontade, e não com a nossa própria agenda. Quando o Senhor muda os nossos planos, Ele está nos alinhando à sua própria vontade absoluta e soberana. É o que dizem os versículos 9 e 10. De noite, já na cidade de Troade, Paulo teve uma visão. Nela, em pé, um homem da Macedônia suplicava-lhe: vem para a Macedônia e ajuda-nos. E quando ele teve essa visão, logo procuramos partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. O versículo 10 marca um ponto de virada na narrativa de Atos, na segunda viagem missionária de Paulo e da sua equipe. Depois de 2 frustrações seguidas, na Ásia e na Bitínia, Paulo finalmente havia recebido uma orientação clara do Senhor. Numa visão, ele enxergou um homem em pé na Macedônia, clamando por ajuda, que dizia: vem para a Macedônia e nos ajuda. A resposta do grupo foi imediata. Logo, o texto diz no versículo 10, logo procuramos partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. A resposta do grupo foi imediata. Eles receberam a visão do Senhor, um homem na Macedônia clamando por ajuda. Diante disso, eles concluíram que o Senhor os estava direcionando. A Macedônia era uma região que ficava na Europa já. Quando estava na cidade de Troade, naquele ponto, naquele local de transição, Paulo recebeu esse direcionamento do Senhor. Um homem na Europa, na Macedônia, clamando por ajuda. A resposta deles foi: nós precisamos ir. Eles concluíram, versículo 10 diz, quando ele teve essa visão, logo procuramos partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Essa palavra concluindo é muito significativa. Ela expressa para nós o processo utilizado por Paulo e os seus companheiros para decidir tão apressadamente entrar na Europa, partir para a Macedônia e começar a anunciar o Evangelho na Europa. Eles concluíram como quem junta as peças de um quebra-cabeça e chega à definição da imagem que precisava ser formada. Eles leram todos os sinais: o impedimento de entrar na Ásia, o impedimento de ir para a Bitínia, o único caminho possível à frente deles que conduzia à cidade de Troade, a visão do homem na Macedônia clamando por ajuda. Eles juntaram todas essas peças e entenderam o que Deus estava falando. Eles entenderam que Deus havia frustrado os planos dele. Eles entenderam que Deus havia impedido que eles fossem para onde eles mesmos queriam ir, por melhor que fossem as suas intenções e o seu planejamento. Eles entenderam que Deus tinha enviado eles para uma cidade sem relevância, a cidade de Troade. Eles entenderam que Deus havia conduzido a sua história para deixar muito claro, não apenas que é o Senhor que está no controle, mas que Paulo e os seus companheiros precisavam se submeter à agenda de Deus. Não apenas o Senhor estava no controle, Paulo e os seus companheiros não poderiam de forma alguma tentar lutar contra isso. Não poderiam de forma alguma tentar fazer diferente. Eles precisavam se alinhar à vontade de Deus. Foi essa a conclusão a que eles chegaram,
concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho ali na Macedônia. Quando Deus muda os nossos planos, não apenas Ele nos liberta da ilusão de que nós estamos no controle, mas Ele também nos convida, ou espera que nós nos submetamos ao controle dEle. É isso que acontece na minha e na sua vida, ainda hoje, assim como aconteceu com Paulo, Timóteo, Silas, Lucas e tantos outros lá atrás. Quando Ele muda os nossos planos, quando Ele fecha portas que esperávamos encontrar abertas, quando Ele entulha e apaga caminhos que nós esperávamos trilhar, quando Ele derruba pontes que nós esperávamos atravessar e cruzar, Ele não apenas está demonstrando que Ele está no controle, mas Ele espera que nós nos submetamos à sua vontade. Ele faz isso para que nós continuemos sujeitos e submissos a Ele, seguindo os seus planos e não os nossos. Porque os planos dele não podem ser frustrados, mas os meus e os seus podem. Quando Ele fecha portas para nós e muda os nossos planos, Ele nos convida a caminhar por um caminho que não pode ser desfeito, a seguir um plano que não pode ser mudado. E como é importante nós sermos relembrados disso, queridos irmãos. Nós que somos marcados pela autonomia, pela autodefinição, pensando que da nossa mente, do nosso coração, vai sair o melhor planejamento, o melhor caminho possível. Quantas vezes nós não ouvimos alguém dizer: siga o seu coração, conquiste os seus sonhos, siga o seu caminho, faça a sua história. A cultura em que nós vivemos nos ensina que ter um plano, fazer um planejamento e conseguir cumprir à risca aquilo que nós planejamos é sinônimo de sucesso. E que ter esses planos frustrados, que não conseguir cumpri-los por qualquer motivo que seja, por não conseguir chegar ao fim daquilo que havíamos traçado inicialmente, é sinônimo de fracasso, é sinônimo de desorientação. E é nesse momento que o Evangelho, que o Senhor nos mostra algo radicalmente diferente. Deus não existe para cumprir os nossos planos. Na verdade, eu e você é que existimos para cumprir os planos do Senhor. Quando Ele muda os nossos planos, é isso que Ele está nos ensinando, é a isso que Ele está nos convocando, a abrirmos mão da nossa ideia fixa e nos dobrarmos diante daquilo que Ele tem decidido e definido para nós. A que paremos de lutar para fazer valer a nossa vontade, os nossos desejos e os nossos caminhos, e nos submetamos àquilo que Ele tem preparado para nós. C.S. Lewis, o autor das Crônicas de Nárnia, Cristianismo Puro e Simples e diversos outros livros que se tornaram notáveis no século passado, expressou isso com muita clareza e muita beleza, narrando a história da sua conversão. Ele disse que a sua conversão foi a mais relutante rendição de toda a Inglaterra. Ele queria seguir uma vida acadêmica tranquila. Ele gostava muito de ler e de escrever, e tinha isso como objetivo da sua própria vida. Era professor em Oxford, e queria continuar vivendo e seguindo a sua carreira acadêmica, ensinando literatura medieval, vivendo uma vida contemplativa, uma vida privada, sem se envolver com qualquer aspecto da religião. Mas o Senhor tinha outros planos para ele. Aquele homem que declaradamente era ateu,
que dizia que Deus era um mito bonito, mas desnecessário, se viu forçado a abandonar os seus próprios planos de vida e se dobrar ao planejamento de Deus. O Senhor mudou seus planos. Aquele que não queria saber de religião, que não queria saber de Deus, que queria apenas saber dos seus livros e das suas aulas, teve a sua trajetória mudada, de tal forma que se tornou um dos escritores cristãos mais relevantes do século XX. Os seus planos foram mudados, e por conta disso, milhares e milhares de pessoas foram alcançadas pelo Senhor. Porque é isso que Deus faz. Ele muda os nossos planos para nos alinhar à vontade dEle. Nas áreas da sua vida onde você tenta forçar o seu cronograma, onde talvez você faça todo o planejamento da sua vida e espera no final das contas que Deus simplesmente abençoe para que tudo aconteça segundo a sua própria sabedoria, segundo o seu próprio planejamento, Deus vem e muda os nossos planos e nos diz em alto e bom som: não sou eu que sigo os seus planos, não sou eu que trilho o seu caminho, você se curva diante da minha vontade. O soberano sou eu. Quando Deus muda os nossos planos, Ele está cuidando de nós, Ele está cuidando de você, melhor do que você mesmo jamais poderia cuidar. Ele está te protegendo, Ele está te guiando, Ele está te preparando, Ele está te posicionando para ser grande bênção nas mãos dEle e viver na presença dEle aquilo que não poderia ser vivido em nenhum outro lugar. Elizabeth Elliot disse: Deus nos guia por um caminho que não escolheríamos para alcançar um destino que jamais imaginaríamos. Que o Senhor nos permita gravar essa mensagem no coração. Te convido a fechar os seus olhos nesse momento. Nós estamos caminhando já para o final do culto, mas eu quero orar com você, querido irmão, querida irmã, cujos planos foram bruscamente alterados por Deus. Você que tinha todo um caminho traçado, tinha todo um planejamento feito, tinha tudo já calculado, mas de uma hora para outra o Senhor mudou seus planos e você talvez tenha se sentido frustrado, desamparado, abandonado. Eu quero orar com você, pedindo que essas verdades sejam firmemente gravadas no seu coração e você saia daqui disposto a se submeter aos planos do Senhor. Eu quero te identificar alguém, eu te convido a levantar uma das suas mãos. Ali uma pessoa. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Nós vamos nos colocar de pé. Você que levantou uma das suas mãos, você pode vir aqui à frente enquanto esse louvor é ministrado. Nós vamos orar em seguida, pedindo que o Senhor não permita que essas palavras, que esse texto saia do seu coração, mas pelo contrário, que você saiba sempre, 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 que Ele e somente Ele está no controle da sua vida. Você pode vir aqui à frente, nós vamos orar. Planos, mas aceito. Eu não conheço os teus caminhos, mas confio. Tua vontade é boa.
levantar, a tua graça me alcançar, o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E se eu cair, a tua mão vai me levantar, a tua graça me alcançar, o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E se eu cair. Nós vamos orar por vocês que estão aqui à frente. O Senhor sabe o que na vida de vocês foi mudado, planos, sonhos que talvez tenham sido derrubados pelo Senhor, mas Ele tem planos melhores, Ele tem planos perfeitos, Ele tem caminhos infinitamente superiores àquilo que jamais poderíamos imaginar. Nós vamos orar nesse momento, pedindo ao Senhor que ministre nos corações de vocês, de todos nós, para que saiamos daqui com a convicção de que Ele nunca perde o controle, de que os planos dEle nunca são frustrados, de que os caminhos dEle nunca são impedidos, e de que quando nós nos submetemos a Ele, Ele nos leva a viver e a experimentar o impossível na sua presença. Deus amado, nós te louvamos, Pai, nós te louvamos infinitamente, porque o Senhor é um Deus soberano, é um Deus absoluto, é um Deus que rege toda a história, Pai. Ainda que os nossos planos sejam frustrados, que os nossos sonhos sejam derrubados, o Senhor tem planos e sonhos e caminhos muito melhores para nós, e nós te louvamos por isso, Pai. Eu quero apresentar diante do Senhor nesse momento a vida dessas pessoas aqui à frente. O Senhor sabe naquilo que os seus próprios planejamentos foram alterados e como têm se sentido frustrados, talvez, desamparados e abandonados. Nós, como igreja, os apresentamos diante do Senhor, Pai, te pedindo que o Teu Espírito Santo ministre aos seus corações, gravando fundo na sua alma a verdade, a certeza de que o Senhor está no controle das suas vidas, Pai. Ainda que tenham se desiludido de alguma forma, o Senhor continua no controle e prepara coisas melhores, e prepara o inimaginável, e os convida a viver o impossível seguindo a Tua vontade, Pai. Que saiam daqui, que saiamos todos daqui com a certeza de que o Senhor tem o melhor para nós, de que o Senhor guia e conduz as nossas vidas, e que na Tua presença nós estamos seguros, nós estamos protegidos, nós estamos amparados, nós estamos no melhor lugar possível, Pai. Agora que chegamos ao final do culto dessa manhã, te pedimos que o Senhor não permita que nada roube essa palavra lida e anunciada dos nossos corações, mas que pelo contrário, Teu Espírito Santo continue ministrando em nós, nos levando a produzir ainda muito fruto, e que no tempo certo, quando os nossos planos mudarem, possamos ser relembrados pelo Senhor de que o Senhor continua no controle, Pai. Nos leve em paz para os nossos lares, nos dá um dia do Senhor na Tua presença, desde já preparando os nossos corações para tudo aquilo que receberemos da Tua parte no culto dessa noite, Senhor. E agora nós oramos dizendo que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus e a doce consolação do Espírito Santo conosco sejam, e com todo o povo de Deus pela face da terra espalhado, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe abundantemente.